Se você entender e aplicar de fato os princípios do desapego na sua vida, eu lhe dou a certeza que a sua vida vai mudar completamente. Você vai ver as coisas que você deseja se manifestando e a sua vida vai se tornar uma vida mais feliz e mais próspera, com mais abundância. O problema é que a maioria das pessoas pensam que desapego é um nível de inconsequência, é deixar a vida levar e deixar o acaso tomar as rédeas da sua vida. Só que a questão é que o desapego é um nível de ação em outro plano mental, mais especificamente espiritual. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo até o final que eu vou te explicar por que você se apega e como desapegar de fato. Como realmente aplicar esses princípios na sua vida e ver o seu jeito de ser e a sua vida mudar por completo. A primeira coisa que você precisa entender é que o apego começa de muito tempo atrás, desde o momento que você é uma criança. Afinal, a gente precisa de alguém para cuidar da gente, para amamentar, para dar comida, para botar para dormir. A gente precisa de alguém, senão a gente vai morrer. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça, que seu problema com apego não é algo específico, é um problema mundial. Todo mundo vai sofrer com apego em algum momento da vida. Fora isso, ao longo da vida vai continuar sendo alimentada essa crença do apego. A maioria das pessoas entende que para um ganhar, outro tem que perder. E aí isso engloba tudo, engloba todo tipo de situação. Engloba relacionamento, uma situação em que você perdeu a mulher da sua vida, e isso é alimentado nas músicas, uma romantização da mulher que você perdeu, da mulher perfeita que você terminou o relacionamento e agora você nunca mais vai achar uma mulher como aquela. E vice-versa, a mesma coisa serve para a mulher em relação ao homem. Mas aquela pessoa ali ficou apegada não porque aquela pessoa é rara, ela ficou apegada por conta do sentimento que aquela pessoa proporcionou a ela. Todo apego ele começa de uma falta. Essa falta ela começa na infância. Vamos pegar uma pessoa que teve uma criação mais ausente dos pais. Os pais eram mais frios. E aí, para ela conseguir algum tipo de compensação, de validação dos pais, ela tinha que fazer alguma coisa boa para poder receber um carinho, para poder receber amor. Na vida adulta, essa vai ser a pessoa que vai fazer de tudo para agradar as pessoas. Então, toda falta que você tem começa na infância. Tudo tem a ver com a sua criança interior. É por isso que as pessoas aceitam menos do que merecem. Como explicar racionalmente uma mulher que continua com um homem que agride ela? Não só fisicamente, pode ser verbalmente, pode ser simplesmente um ato de trair, mas um tipo de relação tóxica em que a pessoa continua sofrendo e continua com a pessoa. Isso acontece porque a autoimagem dela está distorcida. A visão dela, ela ainda está presa naquela criança interior. O inconsciente ainda está tomando conta da vida dela. Tem um livro muito bom de Jung, que é O Homem e Seus Símbolos, e ele vai explicar justamente isso. Eu recomendo para qualquer um que lê. Que a inconsciência vai tomar conta da maior parte da nossa vida. E a gente só vai conseguir se livrar da inconsciência tomando a consciência primeiramente, e agindo de uma maneira congruente com essa nova consciência, sabendo que vai haver resistência. Não tem como não ter resistência Vamos pegar a analogia de uma pessoa que foi criada numa tribo, e aí nessa tribo as pessoas ensinam que essa pessoa só consegue andar sobre cavalos. Ela não aprendeu a andar, ela só aprendeu a andar em cima do cavalo. E aí ela vai para outro local, onde as pessoas mostram para ela, não, tu tem perna, pô, tu pode andar assim, tenta aí. Aí ela vai tentar andar e ela não vai conseguir. Só que, se ela insistir, em algum momento ela vai começar a andar. Só que para ela começar a andar, ela tem que quebrar a crença de que ela só consegue andar com o cavalo e começar a andar com as próprias pernas. A mesma coisa quando a gente quer tirar um comportamento inconsciente da nossa vida. A primeira fase é a consciência. Agora está nas suas mãos resolver. Só que você tem que entender que você vai passar por um processo de desconforto, principalmente nos primeiros dias, porque seu corpo está condicionado àquilo. Você passou uma vida inteira vivendo dessa forma. E a gente costuma ter muito medo do que é novo, do que é desconhecido. Tudo que é desconhecido, tudo que traz a gente para um estado de não saber o que vem depois, nos causa medo. Só que é nesse processo que o desapego vai surgir de fato. O desapego de uma perspectiva de deixar a vida levar e deixar o acaso tomar conta, é um desapego que vem do ego. Tu entende que esse negócio é algo muito rebelde, mas não é uma rebeldia do ser, é uma rebeldia egóica. É uma narrativa que a mente cria de viver a vida do meu jeito e deixar as pessoas se ferrarem e vou viver a vida do jeito que eu quero e é isso aí. Isso, em partes, é bom, só que é bom quando vem de outro nível de consciência. O apego vem pela falta de visão. Quando a pessoa está muito enciumada, por exemplo, ela está consumida pelo sentimento do apego. Ela está com um puta medo de perder aquela pessoa para outras pessoas. Só que ela não entendeu ainda que se aquela pessoa, porventura, quiser largar ela ou quiser ficar com outra pessoa,
existem várias outras pessoas no mundo e aquela pessoa não era para ela. Só que a gente fica tão preso aqui nesse mundo material que a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa. A gente tá tão dominado pelo sentimento, pela emoção, que fica invisível outras pessoas. É por isso que você termina um relacionamento e aí aparecem outras pessoas massas na sua vida e você não consegue se relacionar novamente porque você ainda tá apegado naquele relacionamento que às vezes terminou, tem 2, 3 anos e aquela pessoa ainda pensa que ela perdeu a mulher da vida dela enquanto tem várias outras mulheres querendo essa pessoa, trazendo oportunidades novas para aquela pessoa conhecer e ela não vai, porque ela está pegada naquela pessoa ali. É por isso que as pessoas continuam investindo num negócio que ela já viu que não deu certo e ela vai continuar investindo naquele mesmo negócio, sabendo que tem várias outras possibilidades, várias outras alternativas que ela pode tomar. E aí ela fica tão presa àquilo ali, a tudo que eu construí ali, eu investi tanto dinheiro nessa barbearia, eu vou ter que ficar nela até o final. E aí ela fica tão presa naquilo ali que ela só fica torrando dinheiro, até o momento que ela vai perceber, se ela perceber, que ela está entrando numa furada. Enquanto se ela tivesse escutado a consciência e tivesse desapegado e entrado no novo, no desconhecido e ido para outro tipo de negócio, ela poderia poupar muito tempo perdido e muito dinheiro perdido naquele negócio. Isso daí vai servir para qualquer área da sua vida, isso daí vai servir para um relacionamento que está muito ruim, para qualquer coisa material, mundana que você esteja muito apegado ao ponto de não conseguir largar. Porque toda vez que a gente se apega a algo, a gente está no mundo material, no mundo animal, primitivo. A gente quer algo para nós. Não, isso aqui é meu, eu não vou dar para tu. E aí a gente fica segurando aquilo ali, achando que aquilo é nosso. Mas nada é seu. O espírito entende que nada é dele, nem mesmo uma pessoa, nem mesmo um objeto. Tudo é maleável. Você pode morrer do dia para a noite, no momento em que você entende que o seu corpo é frágil e que no final da vida todos nós vamos terminar no mesmo lugar, independente. O cara que construiu 1 bilhão vai terminar no mesmo lugar do cara que passou a vida mendigando. A mesma coisa vai servir para todas as áreas da vida, como eu falei. Eu trouxe o exemplo de relacionamento porque eu acredito que é onde as pessoas mais sofrem com apego. As pessoas têm uma certa facilidade maior de conseguir desapegar de coisas materiais, mas quando se trata de pessoas, fica muito aquele clima Hollywood. Isso daí é ensinado pra gente porque os filmes que a gente assiste desde novo são assim. O cara vai viajar até o outro lado do mundo para conseguir encontrar a pessoa que ele ama e ele vai pegar aquela pessoa saindo do voo no momento em que ela vai partir, ele vai pegar ela ali e eles vão se abraçar e vão viver a vida juntos. É isso que os filmes alimentam na gente, quando na verdade é uma gêmea, é uma pessoa que você vai encontrar na mesma frequência que você. E você vai atrair essa pessoa estando na sua frequência, na frequência do seu ser, sendo você mesmo. Porque quando você está vivendo a vida à mercê da validação das pessoas e você está sendo moldado perante as outras pessoas, não tem como uma pessoa se atrair por você mesmo porque você está bloqueando o seu ser, você está bloqueando quem você é. Essa casca do ego que a gente vai criando em torno da gente vai ofuscando quem a gente realmente é. E é por isso que a gente não consegue atrair pessoas como nós verdadeiramente somos. Nós atraímos pessoas que estão agindo da mesma maneira que nós estamos agindo. Então, se uma pessoa é influenciada, como eu dei o exemplo, pela opinião dos outros, e ela é uma pessoa que tem costume de agradar as pessoas, a tendência é ela atrair outra pessoa que também tem esse costume de agradar, mas que na verdade aquela pessoa é outra pessoa. Eu não sei se ficou confuso, mas resumindo a história, você vai atrair quem você é. Falando essas coisas até parece que eu fugi um pouquinho do assunto do vídeo, mas na verdade o desapego é justamente isso, é se tornar quem você é. É deixar fluir, estar completamente presente, deixar a consciência tomar conta de você. Então até aqui eu espero que você já tenha entendido que o apego é uma ilusão e que a chave para desapegar está em ir para um novo estado de consciência. Agora, como entrar nesse estado de consciência e como se manter nele? Lembra quando eu falei que o desapego é uma ação em outro nível mental? Pronto, é uma ação nesse nível de consciência mais elevado. E você vai conseguir entrar nesse nível de consciência mais elevado estando presente, estando inteiro e sendo você mesmo, se aceitando exatamente da maneira como você é. A aceitação é uma poderosa alquimia que transforma o mal em bem dentro de nós. Então, se uma pessoa é pobre e ela quer ficar rica, ela primeiro tem que aceitar que é pobre. Ela tem que aceitar que essa é a realidade dela e fazer o que for para mudar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê pessoas comprando um carro que não podem comprar. A pessoa pega, financia um carro de 150 mil reais, quando na verdade a renda dela é 5 mil por mês. E ela não consegue pagar aquele carro. Ela entra em várias dívidas. Para quê? Para responder à validação das pessoas que muitas das vezes estão nem ligando para a vida dela, estão nem aí, estão vivendo a vida delas. As pessoas estão preocupadas com as suas próprias vidas. Todo mundo está preocupado com o seu próprio nariz.
Alguma pessoa pode lhe jogar assim em algum momento, você pode aparecer com um carro velho e ela vai olhar, porra, esse bicho aí com um carro velho. Só que ela vai ter aquele pensamento ali por no máximo uns 20, 30 segundos e depois ela vai esquecer de você, ela vai voltar pra vida dela. As pessoas estão preocupadas com si mesmas. E aí tu pega e toma uma decisão na tua vida que vai te prejudicar pra impressionar uma pessoa que nem tá ligando pra tu. O desapego tem a ver com autoestima, com autossuficiência, com autoimagem. É sobre se tornar, é ser pra ter. É você se tornar naturalmente uma pessoa que já tem as coisas que você ambiciona. Por exemplo, se eu quero ficar rico, eu tenho que agir como uma pessoa rica. E como eu ajo como uma pessoa rica? Observe as pessoas que já são ricas. Pode ver como elas lidam com o dinheiro, como é diferente a maneira delas lidarem com o dinheiro, como elas veem o dinheiro como algo fácil de se fazer, como algo que entra e nunca acaba, que nunca vai acabar na vida dela. Eu estou falando de uma pessoa rica, eu não estou falando de uma pessoa que simplesmente tem muito dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro e são pobres. Pessoas que passam a vida toda guardando aquele dinheiro, apegadas àquele dinheiro, muitas das vezes porque herdou, às vezes até mesmo porque fez esse dinheiro, mas ficou tão apegado, ainda ficou tão apegada à crença, à pobreza, à escassez na vida dela, que ela não conseguiu nem gastar aquele dinheiro, nem usufruir, nem fazer algo bom com aquele dinheiro. Eu estou falando de uma pessoa rica, mas rica em todas as vertentes na vida, uma pessoa abundante. E uma pessoa abundante, ela vai ser abundante em tudo. Ela vai ser abundante nos relacionamentos, ela vai ser abundante na vida financeira, ela vai ser abundante com as pessoas, com as coisas materiais. E essa pessoa só se torna abundante estando na consciência, alimentando o seu espiritual, meditando, estando presente, trabalhando a sua autoimagem, a sua autossuficiência, a sua capacidade de ser você mesmo, a sua capacidade de ser transparente, de ser exatamente quem você é hoje, antes mesmo de se tornar quem você quer ser. Por isso, a aceitação é uma poderosa alquimia que transforma o mal em bem dentro de nós. Porque no momento que a gente aceita exatamente como a gente é, a gente dá espaço para poder mudar. Enquanto a gente não aceitar, não tem como a gente mudar. Eckhart Tolle, o autor do livro O Poder do Agora, que é um livro muito conhecido, eu acredito que você conheça, fala sobre a entrega. E a entrega é justamente isso, aceitar o que é. E quando a gente aceita o que é, automaticamente nos tornamos menos apegados às coisas, porque a gente não tem mais quebra de expectativa. Tá tudo bem. Eu vim gravar aqui hoje, geralmente eu gravo ali naquela região, que é uma região que não tem teto. Então, é uma região aberta. E começou a chover. E eu tinha me programado, tinha feito tudo certinho aqui para conseguir gravar de tarde. Já não consegui. Peguei coisa para fazer, acabei vindo gravar de noite. Quando eu vim gravar de noite, começou a chover. Não choveu um momento do dia, mas quando eu fui gravar, começou a chover. Automaticamente eu vim aqui, coloquei minha cadeirinha no único ponto que é protegido da chuva e comecei a gravar, e comecei a falar. E a chuva parou. Agora, se eu tivesse resistido, se eu tivesse olhado essa chuva como um sinal para dar uma desculpa para não gravar hoje, eu teria me prejudicado, simplesmente pelo fato de não ter aceitado o que é. E se porventura não tivesse nenhum jeito de eu gravar, eu teria que aceitar e deixar para outro dia. E deixar para outro dia que eu tivesse disponibilidade. Isso é aceitação. Claro que eu estou trazendo um exemplo chulo, isso daqui é uma coisa cotidiana e que é simples de fazer. Só que quando a gente vai tratar de coisas mais complicadas, ou seja, um relacionamento, como eu falei, ou a gente vai lidar com dinheiro, ou com decisões que vão mudar muito o rumo da nossa vida, é a mesma lógica, é a aceitação. Tudo segue uma regra, existe uma consciência universal que rege o universo. E existem as 7 leis universais que, se vocês quiserem, eu posso me aprofundar sobre isso em outro vídeo. Mas essas 7 leis regem a vida. Não tem como, é só você observar. Não vai lhe custar nada aplicar esses princípios na sua vida e ver no que dá. Então, aplique. Eu sou muito dessa vertente, que você absorva todo tipo de conhecimento, mas que você não leve nada como concluído. Que você pegue todo o conhecimento que você absorver e aplique na sua vida e tome as decisões por você mesmo. Você mesmo tire as conclusões do que é certo para você. Mas se você aplicar, você vai ver que sim, existe uma consciência universal que comanda toda essa vida aqui. Na Bíblia, na mitologia grega, no catolicismo, no budismo, em todas as religiões, você vai ver a mesma lei, o mesmo princípio traduzido de uma maneira diferente. Você vai ver que a maioria delas leva para o mesmo fim. E esse fim é sobre se descobrir, é sobre ser você mesmo, é sobre se autoconhecer, é sobre cultivar uma mentalidade abundante e se tornar um ser espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso aqui é um jogo, tudo que a gente está vivendo aqui é uma Matrix. É só simplesmente uma experiência, uma passagem muito rápida. Isso aqui vai acabar muito rápido. Você não sabe o dia que isso vai acabar. Talvez isso acabe amanhã, talvez isso acabe daqui a uma semana. Ninguém sabe, velho. Infelizmente, é uma coisa que temos que conviver. A aceitação da morte. A aceitação de que a gente não sabe o dia que a gente vai. E é por isso que a gente deve viver da melhor maneira que nós podemos viver.
E nós só vamos viver da melhor maneira que nós podemos viver, nos tornando mais próximos o possível do nosso espírito. Quanto mais você demorar esse tipo de ação espiritual na sua vida, como a maioria das pessoas fazem, eu vou viver um pouquinho mais aqui de uma maneira mundana mesmo, vou viver na Matrix e depois, quando eu estiver mais perto do fim da minha vida, eu vou me aproximar de Deus. Tem muitas pessoas que alimentam essa crença, inclusive eu alimentei durante um tempo da minha adolescência. E isso não tem lógica nenhuma, porque tu não sabe o momento que tu vai morrer. Tu não sabe se tu tá no final, no começo ou no meio da vida. Não tem como tu saber isso. A felicidade tá aqui e agora. E entenda que alimentar o espírito não é você passar 2 horas meditando por dia ou tá orando o tempo todo. Isso também, isso faz parte e é muito bom. Mas o principal de você alimentar o seu espírito e você deixar o seu espírito e a sua essência florescer é ser você mesmo, é estar presente, é ser autossuficiente, é se observar, tomar o ato de se observar. Entender que você é a consciência por detrás do seu corpo. Isso aqui é só uma casca, isso aqui é o nosso ego. A gente é quem está por trás disso. Eu tenho certeza que você agora, nesse momento, você consegue se observar. Basta você focar na sua respiração. Começa a escutar o barulho da sua respiração, começa a prestar atenção no que você está fazendo, no seu pé, na sua mão, como está sua mão agora, como está sua perna, como está seu rosto, qual é a sua expressão facial. Isso tudo é um ato de observação, é estar se observando. E quanto mais você ficar nessa posição de observador, mais você vai atrair as coisas que você realmente deseja e vai desapegar, porque você vai estar inteiro. Quando nós estamos presentes, nós estamos inteiros. Lembra que eu disse que todo apego começa de uma falta? E a falta vem justamente disso, de estar fazendo coisas, pensando em outras, de não estar nunca presente. A gente passa a maior parte do tempo no passado ou no futuro. Só que quando a gente aceita o que tem agora, nós estamos inteiros e nós desejamos algo e vamos curtindo o processo e vivendo com presença, as coisas que você deseja vão vir até você. É uma lei, essa é a lei do desapego. É no momento em que você desapega daquela ânsia de ter, que você realmente tem. Até mesmo porque quando você consegue algo pela ânsia de ter, vem o tédio de possuir. Porque aquilo era um desejo egóico e no momento que você realiza aquilo, vem um vazio. E esse vazio vem disso, da falta que estamos o tempo todo tentando preencher. Só que na verdade nós já temos tudo, nós já somos inteiros, nós já temos tudo o que precisamos. E a gente só consegue se sentir assim estando 100% presente. Quando a gente está no agora, todo ato se transforma em um fim em si mesmo. Até o ato de lavar uma louça tem um fim. Você vai lavar a louça prestando atenção na bucha passando pelo prato, na sensação de passar aquela bucha ali no prato, no som da água caindo na pia. Isso é praticar a presença, até nas situações mais cotidianas na nossa vida. Praticar a presença nessas ações mais cotidianas que a gente costuma fazer ouvindo uma música ou ouvindo algum tipo de podcast ou alguma coisa, é a melhor coisa que você pode fazer, é o melhor treino que você pode fazer. Porque se você consegue estar presente fazendo uma coisa tediosa, você consegue estar presente a maior parte do tempo. E quanto mais tempo passamos presentes e estamos estabelecidos na consciência, menos a inconsciência vai tomar conta da nossa vida e ela vai se dissolver. Os padrões que você tanto alimentou durante anos vão se dissolver. É muito simples, não tem bicho de 7 cabeças. Não é fácil porque a gente está o tempo todo se estimulando. A vida é feita para estimular nossos cérebros. A gente está vivendo o pior momento para praticar a presença e ao mesmo tempo o melhor momento. Melhor momento porque a gente tem acesso a conhecimento de uma maneira que a gente nunca teve durante toda a vida. E pior momento porque a gente está vivendo na era digital. A gente nunca teve acesso a tanto estímulo na vida. Eu acabei perdendo a finalização desse vídeo, mas resumindo, o desapego é enxergar novas possibilidades, é ter uma visão mais holística da vida e viver por inteiro, viver presente. Praticar a presença em tudo que você fizer. Estar a maior parte do tempo se observando, se colocando na posição de observador. Quanto mais você estiver na posição de observador, ou seja, estabelecido na consciência, mais você vai observar os seus padrões inconscientes e eles vão deixar de ser inconscientes no momento que você observá-los. É por isso que eles vão se dissolver. Não tem segredo, não tem mistério. Na verdade é uma coisa muito simples de se fazer. Não é fácil, não é uma jornada fácil, principalmente no mundo que a gente vive, como eu falei anteriormente, na era digital. Mas quanto mais você se empenhar nisso, em estar na presença, mais o desapego vai se tornar algo automático na sua vida. O medo vem do ego. E quando nós temos aquele medo e passamos a observar esse medo, ao invés de nos tornarmos esse medo, está no nosso domínio ultrapassar e transcender esse medo e se tornar uma nova pessoa, uma nova consciência.
E essa nova consciência é a consciência que vai manifestar as coisas que você tanto desejava anteriormente, na época em que você estava apegado. E vale dizer que esse é o preço, que quando as coisas vierem ter você, elas não vão ter mais aquele impacto que você achava que ia ter. Não vai ser uma realização tão fantástica na sua vida, porque você já vai estar inteiro. O sentimento de presença traz essa felicidade pra gente, traz essa paz, esse sentimento de justamente de preenchimento. E quando a gente está preenchido, não precisa de nada externo para poder satisfazer nossa vida. É claro que a gente vai continuar tendo ambição, a gente vai continuar cultivando novas realizações, novos sonhos, novos desejos, mas esses desejos vão vir de uma maneira diferente. É algo diferente, é algo que vem muito mais por um propósito, é muito mais seu, porque a maior parte desses desejos que a gente tem do ego não são nossos. E é muito importante que você identifique quais desses desejos são seus e quais foram construídos de acordo com o que as pessoas disseram para você. Às vezes você ouviu tanto na sua vida que ter um carro é um sinal de status, que você deseja tanto um carro, quando no final você nem gosta tanto de um carro assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito de carro, eu gosto muito do ato de dirigir, mas tem pessoas que não gostam. Cabe a você descobrir o que você verdadeiramente gosta. E você só vai conseguir descobrir tirando essa casca que está ofuscando tudo que é seu, tudo que é você. Por isso, mais uma vez, pela terceira vez, a aceitação é uma poderosa alquimia que transforma o mal em bem dentro de nós. Quem falou essa frase para mim muitas vezes foi meu irmão, e ela ficou na minha cabeça e é presente na minha vida até os dias de hoje. É isso, meus lindos. Pega a visão e vamos ser felizes.